Capítulo 2 Separatismo religioso. Respeito por todas as crenças. Estou novamente com vocês, continuando a nossa primeira conversa. Destas conversas, faremos muitos elos, e destes elos, uma corrente de inteligência e de bondade para construir um dique contra a ignorância e a maldade que inundam o mundo. Estas singelas palestras que saem dos meus lábios serão úteis para afastar tantos mal-entendidos e dúvidas que, por incompreensão do meu trabalho, nasceram desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Peço desculpas por ter de falar de mim, o que me é desagradável, mas não há outra maneira de esclarecer o caso. Tenho aqui de repetir mais uma vez aquela afirmação de universalidade e imparcialidade, que foi e sempre será meu lema. Devo também explicar que as minhas palavras têm de ser entendidas literalmente, pois elas não contêm outros significados ou subterfúgios. Ora, imparcialidade significa inexistência de partido, compreendendo-os todos. Significa não ficar fechado na forma mental de facção ou de grupo particular algum, sobretudo quando este grupo, seja ele qual for, impõe que se combata outros grupos, perseguindo-os com suas condenações e julgando-os errados e maus, porque são diferentes do próprio grupo. Infelizmente, esse instinto de exclusividade, pelo qual não se pode afirmar a verdade própria, a não ser condenando como erradas as verdades dos outros, é produto do nosso nível de vida humana, sendo essa uma característica do homem em geral, qualquer que seja a religião ou grupo doutrinário ao qual pertença. Não é a diferença ideológica dos pontos de vista das religiões que deixamos de aceitar. Tudo isso é natural e lógico. Em nosso mundo relativo, não pode existir coisa alguma senão de forma relativa. Assim, também a verdade não pode aparecer no mundo senão dividida em seus diferentes aspectos. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação, de exclusividade da posse da verdade e de agressividade, que muitas vezes se encontra nas religiões e nos grupos doutrinários. Não nos interessa tomar parte nestas rivalidades terrenas, que nada têm a ver com a pesquisa da verdade buscada por nós. O nosso objetivo não é defender um patrimônio já adquirido, mas sim nos enriquecermos com novas conquistas para doá-las a quem as quiser. Não estamos amarrados a quaisquer interesses terrenos, que imediatamente se constroem por cima de toda e qualquer verdade. Quem está mergulhado no trabalho de pesquisa não pode despender as suas energias nessa luta de rivalidades. A nossa tarefa não é defender o passado para conservá-lo, mas sim construir o futuro. Os nossos interesses não estão na terra, mas somente nessa construção. O respeito que temos pela verdade de cada um e que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui, não pode interromper o caminho da vida e a evolução do pensamento. O passado não pode paralisar o florescimento do futuro. E há no mundo lugar para todos. O primeiro mal-entendido nasceu quando julgaram que nós representávamos este ou aquele grupo e, por conseguinte, que éramos inimigos dos outros grupos, inimizade para nós simplesmente inconcebível. De maneira alguma saberíamos tomar parte nessa luta de rivalidades, que requer uma forma mental adaptada para isso, a qual não possuímos. Assim fugimos de qualquer grupo, tão logo apareça esse espírito de condenação. O mal-entendido consistiu em se ter julgado encontrar um inimigo onde não existia inimigo algum, pensando em guerra quando tratávamos apenas da maneira como resolver os problemas do universo.
Gostaríamos de explicar aqui, de um modo bem claro, não somos guerreiros, mas sim pensadores, que não têm interesses humanos a defender. Nosso inimigo é a ignorância, causa de tantos sofrimentos, e não o homem, a quem queremos ajudar. Neste mundo, podemos ser presas dos fortes e astutos, mas não somos fortes nem astutos para fazer presas. Concordamos assim com todos. Os únicos seres com os quais não podemos concordar são os que não querem concordar de forma alguma e buscam, pelo contrário, impor-se ao próximo, vencendo-o. Ora, esta é a mentalidade atrasada que o homem verdadeiramente espiritualizado não pode aceitar sem retroceder milênios no caminho da evolução. Mesmo que seja permitido fazer guerra, isso só será possível contra quem quiser fazer guerra. Em vez dos pontos de contraste, para lutar esmagando-se uns aos outros, o homem civilizado procura e sabe encontrar os pontos de concórdia para colaborar, ajudando-se uns aos outros. Dizemos civilizado porque só esse tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, que não será constituída por bandos de lobos, mas sim por uma coletividade social unida, colaborando organicamente. Esse novo mundo, que será melhor amanhã, é o que mais nos interessa. Um mundo de compreensão e de colaboração recíprocas. O mundo do ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim podemos concordar com tudo, menos com essa vontade de não concordar. Mas não condenamos ninguém por isso, porque esse método corresponde a uma lei que pertence a um dado plano de vida. Não se deve considerar isso maldade, nem se deve chamar de mal o ser que, não sendo bastante evoluído, comete erros porque ainda não compreendeu e não sabe fazer melhor. Uma vez expliquei a alguém o meu ponto de vista de imparcialidade e universalidade. Sua face iluminou-se e de súbito ele respondeu: compreendo, trata-se de um novo partido, os imparcialistas e universalistas. Este fato mostrou-me como a forma mental comum não consegue conceber coisa alguma sem vê-la bem fechada dentro dos limites do relativo, isto é, na forma de um grupo particular bem separado dos outros e, logicamente, em luta com eles. Esta forma mental, colocada perante a ideia de universalidade, não consegue concebê-la senão na forma de um imperialismo dominador, cujo poder central consegue submeter a todos. E, de fato, é assim que o mundo se encontra. É isso o que vemos na Terra. Quando cheguei ao Brasil, a convite de um desses grupos, outro grupo levantou-se contra mim, dizendo ter chegado um enviado de Satanás. E quando sustentei algumas teorias deste outro grupo, fui censurado pelo grupo que me havia convidado. Assim acontece sempre, pois trata-se do mesmo tipo de homem, que, possuindo uma só forma mental, é levado a proceder sempre da mesma maneira, isto é, com condenações e anátemas, seja qual for o grupo a que ele pertença. É assim que nascem os mal-entendidos. O meu trabalho não é, como todos desejariam, oferecer-me para ser um seguidor a mais e engrossar as fileiras desse ou daquele grupo, mas sim fazer pesquisas a fim de resolver problemas ainda não resolvidos, esclarecer dúvidas, compreender mistérios e responder perguntas para as quais as religiões, as doutrinas e as filosofias ainda não deram respostas. Conclui-se disso que a ideia comum de imperialismo religioso em busca de adeptos e seguidores não me interessa e não faz parte do meu trabalho. Falo bem claro, não quero de nenhum modo chefiar coisa alguma na terra, não quero conquistar poder algum neste mundo. Não há, portanto,
qualquer razão para rivalidades. O que almejo é só utilizar esta minha condenação de viver neste baixo nível de vida para ajudar os outros a se elevarem a um nível espiritual mais alto. Se me fosse permitido só uma vez ser egoísta, o meu único desejo seria ir-me embora, fugindo para bem longe deste mundo e não voltar mais. Por isso, as lutas pelas conquistas humanas que tanto interessam aos meus semelhantes não têm sentido para mim. Considero-as muito cansativas e não cuido delas. As minhas lutas dirigem-se para objetivos totalmente diferentes. É necessário explicar tudo isso para que meu trabalho seja compreendido. Infelizmente, em nosso mundo, estamos acostumados a supor que cada palavra seja uma mentira, julgando que somos astutos quando conseguimos descobrir essa mentira. Isso é o que suponho ter acontecido também a meu respeito. Daí nasceu o mal-entendido, porque neste caso acontecia o inacreditável, isto é, que as minhas palavras, na realidade, eram verdadeiras, não havendo por trás delas outra ideia para encobrir. É necessário tomar as minhas palavras literalmente, pois elas querem dizer simplesmente o que dizem, não contendo segundas intenções. Para quem não quer conquistar poderes na Terra, é lógico que o método seja diferente daquele empregado pelo mundo. Nosso método, na verdade, é oposto ao do homem comum. Nós queremos trazer harmonia ao invés de luta, paz em vez de guerra. Queremos levar esclarecimento onde exista dúvida, esperança onde haja desespero, fé onde esteja a descrença, conhecimento onde se encontre a ignorância. Eis o que procuramos fazer. Conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando sucede que o homem empregue toda a sua boa vontade, as qualidades que possui e o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. O triunfo depende de elementos que não conhecemos, escapando ao nosso domínio e ao nosso controle. Mas, se procurarmos compreender e seguir a vontade de Deus, certamente esta vontade virá ao nosso encontro para nos ajudar. Estudando juntos esse método, aprenderemos a arte de alcançar sucesso, inclusive na vida prática. Os homens práticos não observam que para obter êxito no campo material, é necessário, antes de tudo, uma boa orientação no campo espiritual, do qual tudo depende, não apenas os resultados dos negócios, mas também a conservação da saúde e a sensação de bem-estar em nós mesmos e em tudo o que nos rodeia. Em nosso universo, tudo está coligado e as coisas não podem se isolar umas das outras. Quem não está orientado nos grandes conceitos da vida, também não pode estar orientado nas coisas pequenas de cada dia, que são consequências das grandes. O nosso trabalho nestas palestras será esmiuçar as teorias gerais da grande orientação até as suas consequências concretas, que nos tocam de perto, para aprender a viver conscientemente, conhecendo o valor dos nossos atos, desde suas origens até seus últimos efeitos. Esta é a ciência da vida que nos explica o significado dos movimentos da nossa alma, bem como dos acontecimentos que nos rodeiam. Cada vida se desenvolve não ao acaso ou guiada pelos nossos caprichos, mas sim conforme um plano particular que se chama destino e é consequência do nosso passado, na forma em que o quisemos viver. Temos falado que há uma lei. Aprenderemos pouco a pouco a arte sutil de viver em harmonia com essa lei, que representa Deus, a arte que constitui o segredo da felicidade. Iremos verificando cada vez mais que a espiritualidade, verdadeiramente entendida e vivida,
produz incríveis efeitos úteis também no plano material. Falamos de utilidade, pois não queremos roubar o tempo dos nossos leitores, mas sim fazer um trabalho útil para todos. É preciso usar com mais inteligência a nossa vida, tornando-nos cidadãos iluminados e conscientes deste nosso universo para colaborar com a vontade de Deus, que o dirige. Aprenderemos a ver com outros olhos, então tudo será diferente. Ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como somos hoje, nos tornaremos, para o nosso bem, obedientes construtores da felicidade. Seremos então amigos e colaboradores de Deus, seus obreiros na grande obra da vida, que vai subindo até Ele, pois tão logo tivermos compreendido que a sua vontade visa somente ao nosso bem, não desejaremos outra coisa senão realizá-la. Fala-se muitas vezes que Deus está presente, e não há dúvida, Deus está presente. Mas não basta dizer isto. É preciso aprender a perceber esta presença, chegar a compreender o seu pensamento e seguir o caminho marcado pela sua vontade. É verdade que Deus está entre nós, mas isto tem uma finalidade. Deus está entre nós e dentro de nós para que respiremos esta sua presença e possamos nos fundir em harmonia com a sua vontade, realizando em nossa vida os ditames da sua lei. E isso também tem uma finalidade, que é nos levar a não errar mais, como se costuma. Não errar quer dizer não sofrer mais os dolorosos choques recebidos em consequência do erro, que por sua vez é violação da lei. Isso significa evitar sofrimento, proporcionando-nos tranquila felicidade, que só é possível num estado de ordem. Final do capítulo 2.